Bom, agora nós vamos chamar novamente a Daniela, Dani, que agora ela vai contar como que essa onda de PSS está acontecendo na Europa. Obrigada. E eu prometo essa é a última vez que eu vou subir aqui hoje. Verdade, tem a mesa redonda, é a penúltima, então, gente. Não, mas eu fico muito feliz de ver todos esses casos de PSS acontecendo aqui no Brasil também, e toda essa inovação sendo gerada aqui. E eu queria contar um pouquinho de como isso está se desenvolvendo na Europa e como que esse setor tem crescido cada vez mais por lá. Então, eu trouxe para vocês diversas pesquisas de grandes consultorias, como a PwC e a Deloitte, que estão investigando como que esse setor de serviços, de PSS, está crescendo na Europa ao longo dos últimos anos. E uma coisa interessante é que diversas tendências estão contribuindo para o crescimento desse movimento em PSS. Então, a economia compartilhada, por exemplo, é uma das novas grandes tendências na Europa, que está relacionado ao uso compartilhado de produtos por meio de novos modelos de negócio e de PSS, que tem crescido bastante. Vou mostrar os gráficos para vocês. E, particularmente, eu acredito que um dos grandes motivos para esse crescimento da economia compartilhada na Europa é o grande nível de confiança que as pessoas têm uma nas outras na Europa. Então, a menos que te provem o contrário, você confia nas pessoas e você confia que elas vão entregar aquilo que te prometeram. Aqui no Brasil, o nível de confiança já é diferente, é muito mais baixo. Então, eu acho que esse é um dos fatores que influenciam quando estamos desenvolvendo os nossos novos sistemas e tudo mais. Uma outra tendência bastante crescente na Europa também é a economia colaborativa. Então, como juntos, com a cocriação de valor, como podemos satisfazer necessidades. E, nesse contexto, a economia circular também, que o Aldo comentou hoje mais cedo, tem contribuído bastante para essa discussão de PSS, novos modelos de negócio também. A economia circular é muito interessante, porque é um conceito que está aí há mais de 20 anos, com um ciclo de vida e tudo mais, mas ela tem tido bastante atenção na Europa por conta dessa dimensão econômica, e ela tem ganhado bastante atenção dos CEOs das empresas. Isso tem contribuído bastante para a disseminação desses novos modelos de negócios nas empresas também. Então, isso é uma notícia de 2, 3 meses atrás, falando sobre o grande crescimento da sharing economy, então, da economia compartilhada na Europa. E a gente percebe aqui que tanto a receita quanto os valores de transações cresceram 75% em um ano. Então, de 2014 para 2015, essa economia compartilhada na Europa cresceu absurdamente. E eu tenho aqui alguns gráficos que mostram como esse crescimento se deu. Então, esse primeiro gráfico ele mostra qual é a porcentagem de contribuição ao GDP, que eu não lembro como é em português, do PIB, isso, da indústria de manufatura europeia, de 1991 a 2014. E o que a gente percebe é a contribuição percentual tem diminuído ao longo desses anos, e esses são dados do Banco Mundial. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que empresas que têm 2 tipos de unidade de negócio, então, aquelas orientadas ao produto e ao serviço, ainda o produto corresponde a grande parte dessas unidades de negócio, mas quando você olha em termos de contribuição de renda, ou de receita, dessas unidades de negócio, elas correspondem a 46%. Então, ao mesmo tempo em que apenas 1/4 delas são de serviço, elas contribuem para quase metade da receita dessas empresas na Europa hoje. Essa pesquisa foi realizada para tentar entender quais são os principais motivos
que consumidores estão movendo cada vez mais para uma economia compartilhada. Então, a gente tem aqui a pesquisa em diversos países europeus, com uma média da Europa, Austrália e Estados Unidos. E a gente vê aqui que as 4 razões principais são: economiza dinheiro, então fatores econômicos, é bom para o meio ambiente, então essa consciência ambiental é bastante perceptível na Europa, quando então 52% na Europa, com relação a 38% na Austrália e 51% nos Estados Unidos. É também uma maneira fácil de se fazer dinheiro, e isso aqui pensando em pessoas compartilhando casas por meio do Airbnb, por exemplo, ou de plataformas como o Uber. E um outro fator importante também é que isso ajuda a construir comunidades. E esse sentimento de comunidades na Europa ele também é bem presente, e eu acredito que contribui muito para esse novo tipo de economia. Esse gráfico mostra como que se deu a evolução do valor de transações e das receitas dessas plataformas que possibilitam a economia compartilhada na Europa, de 2003 a 2015. Então, a gente percebe um crescimento de 56% no primeiro ano, com relação a esses valores de transações, que subiu para 77% e hoje corresponde a 28 bilhões de euros. Se a gente olha com relação às receitas dessas plataformas, é ainda mais eminente o aumento, então aumentando aí 97% de 2014 para 2015, com 3,6 bilhões de euros como receita. Então, é um mercado que tem tido bastante atenção e que tem grande potencial de melhoria ainda para os próximos anos. Esse gráfico mostra como foram a evolução dessas transições para os 5 setores que eles pesquisaram. Então, financiamento colaborativo, serviços profissionais sob demanda, serviços domésticos sob demanda, transporte peer-to-peer e também accommodation peer-to-peer. E isso mostra também como é hoje e qual é a perspectiva de crescimento nos próximos 10 anos na Europa. Então, o que a gente percebe é que hoje o valor já está muito claro, mas que mais investimento e mais pesquisas para desenvolver isso vão possibilitar um crescimento ainda maior nos próximos anos. Esse gráfico mostra como que essas empresas estão distribuídas na Europa. A pesquisa não abordou todos os países, inclusive a Dinamarca. Você quase nem consegue ver aqui. Mas, a partir desse gráfico, a gente vê que França e Inglaterra são os países com o maior número de empresas trabalhando nesse contexto de economia compartilhada. E é interessante a gente perceber que a Europa está investindo bastante nisso também. Eles têm um programa de pesquisa e inovação coordenado pela Comunidade Europeia, em que chama Horizonte 2020, em que eles têm diversos projetos orientados à economia compartilhada, economia circular, a desenvolvimento de produtos, sistemas, produtos e serviços, e também relacionados à gestão de capacidade na indústria de manufatura europeia. Então, eles estão investindo bastante em novas pesquisas, em novos desenvolvimentos, e estão também com diversas iniciativas relacionadas a pequenas e médias empresas, e como eles podem auxiliar essa transição nessas empresas também. Mas existem diversos desafios. Eu trouxe aqui os resultados de uma dessas pesquisas, mostrando quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas nessa transição para PSS. E o que a gente percebe aqui é que os maiores desafios estão relacionados à entrega, ao desempenho da entrega dos seus fornecedores, aos longos lead times dos componentes que você comprou, aos sistemas de informação e à visibilidade na cadeia de suprimentos.
E eu fiquei bem surpresa quando eu vi esse resultado, porque a gente percebe que, apesar de importante, barreiras organizacionais, falta de investimento ou atenção e relacionamento com suppliers, fornecedores, são barreiras, mas não são tão expressivas quanto as demais. E o que nós temos feito na DTU nos últimos anos foi desenvolver formas de auxiliar empresas a fazerem essa transição de desenvolver produtos a desenvolver PSS, integrando sustentabilidade e também inovação social. E a gente tem feito isso baseado no corpo de conhecimentos desenvolvido aqui, no NUMA, na USP, com o Henrique. A gente começou há uns 10 anos atrás, relacionado ao modelo de maturidade em ecodesign, naquele momento, e que agora tem todas essas melhores práticas de sistemas, produto, serviço, e também de inovação social. E como a gente pode criar valor social por meio das competências core que temos nas empresas. Então, nossa, o radar sumiu. Aqui. Então, a forma como isso funciona é que nós iniciamos por meio de um diagnóstico de quão madura a empresa é atualmente em termos das habilidades e capacidades que elas têm para desenvolver produtos, serviços, sistemas, produtos, serviço, tendo essa dimensão de sustentabilidade como background também. E a maturidade atual é representada na área verde do radar. E, a partir daí, a gente, junto com top managers da empresa, a gente identifica qual é a visão e qual a ambição. Então, o que ela quer atingir em termos de Sustainable PSS. E, a partir daí, a gente traça o perfil de maturidade futura, que está representado aqui pela área cinza, e baseado num corpo de conhecimentos que hoje já tem mais de 800 melhores práticas, métodos e ferramentas e práticas operacionais, a gente auxilia as empresas a desdobrarem roadmaps, que basicamente vão estruturar projetos de melhoria ao longo do tempo para que essa visão seja atendida. E tudo isso é baseado, claro, nas melhores práticas para a transição. Então, é isso. Muito obrigada.